Oi, gente! Vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá. Boa tarde. Gente, primeiro agradecer a casa, sempre fui acolhida aqui, agradecer o convite, a honra de ter depositado em minhas mãos essa incumbência muito grande, porque falar de Jesus não é fácil, não. Falar do nosso mestre é muito difícil, poder traduzir em palavras o Espírito de Jesus. E o Pai Nosso, então, que o Pai Nosso foi a oração que Jesus nos deixou. E essa oração a gente vai analisar aqui, a gente vai ver que é nosso guia, é nossa cartilha para tudo. Todos os nossos equívocos, nossos sofrimentos, tudo que passamos encarnados aqui na Terra, evoluindo. Então, mais uma vez, muito obrigada aos coordenadores que me convidaram. Queria também agradecer em especial minha irmã Neide, que confiou em mim, que muito me incentivou, com muito amor, para que eu fizesse, me transmitindo coragem. Queria agradecer também a minha filha, que me ajudou a fazer, com muito carinho, muita paciência e muita boa vontade. Então vamos começar com Abvum de Bashmaya, Netkado Shmoch, Teitei Malkutach, Nechfuit Vianachaikana, de Bashmaya Afbahar, Havlan Lachmat Sunkanan Yomana, Washboklan Chaubein Wachtahein, Haikana Dafchanan Shwachan Lachayubein, Wela Tachlan Lenisuna, Ela Patsan Mimbisha, Metode Lachem Malkuta, Wahaila Wateshburta, Lahalan Naomi. Amém. Eu resolvi dar início ao Pai Nosso de hoje com o Pai Nosso em aramaico. Aramaico era a língua de Jesus. Os judeus daquela época, eles falavam o hebraico, que era a língua do povo hebreu, mas o hebraico era falado nas sinagogas, nos templos, era a linguagem mais culta, não era uma linguagem coloquial. O aramaico, sim, era um dialeto que eles trouxeram quando escravos lá na Babilônia e falavam nas ruas. Então, acredita-se que Jesus orou o Pai Nosso em aramaico, porque ele falou para uma multidão. Né? Ele subiu ao monte, eu coloquei aqui como primeiro item, a Igreja das Beatitudes. Essa igreja existe em Cafarnaum. É onde se supõe mais ou menos aonde Jesus proferiu, não tem como o lugar exato, aonde ele proferiu. Mateus e Lucas são os dois evangelistas
que tratam do Pai Nosso, os outros dois não falam, não colocam. E eles colocaram o Pai Nosso dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte nós conhecemos, não é? Todos nós conhecemos o Sermão das Bem-aventuranças. Então, Mateus começa dizendo que Jesus subiu ao monte, porque o monte era uma representação para o povo daquela época muito importante. Tudo se dava no monte, não é? Moisés subiu ao monte, Abraão levou o filho Isaque no monte para sacrificar. Então, para eles, tinha um significado. Jesus, judeu da época, agia como judeu. Então, não tem como a gente separar Jesus do contexto e tirar ele. Ele era judeu, falava para um povo judeu daquela época. Então, ele sobe ao monte e senta. É o que Mateus fala e profere o sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte. Por que sentar? Porque sentar para eles era como diz assim, olha, eu vou lhe ouvir, sente aqui, você está perto de mim, eu vou lhe transmitir ensinamento. E era sentando. Jesus senta e profere o sermão das bem-aventuranças, que são 8. Por isso que a igreja da Beatitude, construída por volta de 38, eu acho que começou em 37, terminou em 38, ela é em formato octagonal, porque são 8 as bem-aventuranças. E nessa igreja tem mais ou menos em torno de 300 versões do Pai Nosso, escrita em diversas línguas, inclusive em Tupi-Guarani. Então, nós já vimos o Sermão da Montanha. No Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é o mais conhecido de todos nós. Porque Mateus, ele sempre tentou situar Jesus como o Messias. Todo o Evangelho de Mateus é voltado para Jesus como sendo o Messias, o Salvador. Então, ele diz no Evangelho que Marcos pediu, mestre, nos ensine a orar. E Jesus, então, começa com o Pai Nosso. Allan Kardec, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, ele coloca coletânea de preces, com orientação dos Espíritos. E a primeira oração ele coloca com o título, Oração Dominical. Dominical de dominos, de Senhor, a oração do Senhor. Como o domingo ficou conhecido como o dia do Senhor, porque os judeus já tinham o Shabat, que era o descanso, então ficou a oração, como muitos conhecem, a oração dominical. E ele coloca no capítulo 28 e divide em 7 parágrafos que nós vamos estudar cada um deles para a gente entender melhor essa oração tão bonita. E é o nosso guia, essa oração. A gente não tem um guia turístico quando a gente viaja, que a gente fica consultando ali, olhando. Esse é o da nossa vida. Cada dia a gente pode, ao acordar, consultar. Que tem tudo. Então, ele começa. Pai Nosso. De novo, eu vou sempre citar o povo judeu, porque Jesus era judeu, ele falava para o povo judeu. Então, a gente tem que entender o contexto do Oriente, apesar de estarmos aqui no Ocidente. Deus não era conhecido como Pai. Deus, o povo judeu, eles não pronunciavam o nome de Deus, porque existiam outras religiões politeístas e davam nome aos deuses, faziam figuras. Eles não davam nome, eles tinham um tetagrama. Esse tetagrama é porque a escrita deles é diferente da nossa. São 4 letras, e eles mudavam essas 4 letras e construíam o nome de Deus. Tem mais de 300 nomes. Eles chamavam Jeová, que é a nossa tradução, mas que a pronúncia não é essa em hebraico. Então, eles não chamavam Deus. Aí vem Jesus e começa a oração, e eles oravam eles oravam lendo, como até hoje eles oram, né? Lendo a Torá, né? E Jesus começa, Pai. Mas só que o que é Pai? Pai é aquele que cria, é o gerador, é o provedor.
é o acolhedor, é a âncora segura de uma família, é a estrutura da família, é o pilar da família, é o pai. Por isso que ele chama Abba, ou Avum, como ele começa a oração em aramaico. E o interessante, é só uma curiosidadezinha, que a escrita deles é diferente, totalmente diferente da nossa, tanto que eles leem da direita para a esquerda, né? A gente lê da esquerda para a direita. Então, eles representam a palavra pai com a caveira, mais ou menos, a caveira de um boi. Porque o boi, ele faz o quê? Ele ara a terra, não é? Ele tem o quê para varar a terra? Força, não é isso? Então, eles colocaram a caveira, eles escreviam assim, através de símbolos, formando com as gravuras. E do lado eles colocam uma tenda, porque a tenda abriga, a tenda acolhe, a tenda protege. Então a palavra pai é boi e tenda, não é? Um significado. É o que Jesus fala, não é mais aquele Deus dos exércitos, não é mais aquele Deus que mandou Moisés matar 1000 pessoas quando ele desce com as leis e tem a adoração ao bezerro. Não é aquele Deus de Josué, que exterminava, que matava, o Deus dos exércitos. Não é o Deus do povo hebreu, é o Pai. E o mais importante, Pai nosso, é Pai de todos nós. O que é o Pai? O Pai tem preferência? O Pai é aquele, né? Ele acolhe todos os seus filhos de maneira igual. A palavra Pai tem um significado muito forte. Aconteceu uma coisa comigo, quando eu era mais jovem, não calcule minha idade, não. Todo dia eu ligava para meu pai. Oi, pai, como é que tá? Para falar, tomar a bênção, porque eu fui criada tomando a bênção. Benção, pai. E eu liguei, só os mais velhos, os mais jovens não sabem o que é isso, a linha cruzada. Você ligava para um lugar e caía em outro lugar completamente diferente. Aí eu liguei e uma voz atendeu do outro lado, a voz de um senhor. Eu disse, pai, benção, pai. A voz do outro lado disse, minha filha, tudo bem? Aí eu, sim, pai, achei diferente, mas quando eu comecei a falar, não era meu pai. E ele pensou que eu era filha dele. Eu pensei que era minha filha, mas a simples invocação da palavra pai, ele pensou que eu era filha dele. O quanto forte é essa palavra, não é? E nós sabemos que o nosso pai é nosso protetor, é para onde a gente corre, não é? Minha filha, quando era pequena, que ela caía, a gente estava em qualquer lugar que ela se machucava, estava eu e o pai dela, ela sempre corria para o pai, porque também ela sempre foi. Assim, o amor, assim, é claro que ela gosta de mim, mas o amor dela tinha mais preferência pelo pai. Porque o pai é o quê? É aquele que acolhe, é aquele que está sempre disposto, né, a acolher. E o Pai Nosso, que é o mais importante. Essa lição é essencial, é Pai de todos. De todos, não importa o continente aonde você esteja. Somos todos filhos de um mesmo Pai. Não importa a nacionalidade, não importa o tamanho, não importa a conta bancária, não importa nada. Somos todos filhos de um mesmo Pai. Há 2000 anos foi proferida a oração, eu acho que a gente ainda não assimilou muito bem, né? O Pai Nosso, o Pai de todos, continua sendo, não é? O nosso Pai. Eu acho assim, muito importante para mim, é assim, de uma profundidade muito grande, eu tenho muito sentimento, porque a pronúncia Pai Nosso é muito forte mesmo. Aí ele vem que estás no céu. O alto e baixo, na antiguidade, tinha um significado muito grande. O que é bom está em cima, até hoje a gente assina, né? O que é bom está em cima e o que é mal está embaixo, né? O Olimpo ficava onde? Zeus, o deus dos gregos, Júpiter, o deus dos romanos, ficava onde? No Monte Olimpo. O Monte Olimpo ficava onde? Embaixo? Não, ficava em cima.
Então, Pai nosso que estás no céu, para poder dar uma ambiência melhor, um entendimento. Afinal de contas, Jesus estava falando para uma multidão, não é isso? Para poder ficar entendido. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome, porque você dá nome à obra, não é isso? Santificado é o nome. O artista, ele não dá o nome à obra. O pintor, ele pinta um quadro, ele faz o quê? O nome, não é? Então, sempre tem o nome. O engenheiro, o arquiteto, você passa numa obra, né? Está lá o nome do engenheiro, o nome do arquiteto, né? Não é santificando, porque ele não é o Pai, mas é um exemplo. E o nome de Deus, santificado seja o vosso nome, o nome do Pai, que a gente santifique o nome, que a gente o quê? Glorifique o nome do Pai. Então, aqui tem o início que Jesus começou, assim, a oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai que vê no segredo te recompensará. O interessante dessa fala de Mateus é que antigamente não tinha quarto. As casas não tinham quarto. Esse quarto é o quê? É interno, é de dentro, é o nosso interior. Porque não precisa orar externamente como era feito, e eles acreditavam que Deus habitava na tenda, no tabernáculo, depois na sinagoga, depois no templo, né? Deus está dentro de nós, te recolhe. E ali mesmo, porque a nossa oração não é uma atualização para Deus, não. Não é um jornal nacional atualizado para Deus nosso, não. Deus sabe tudo o que se passa com a gente. Ele é o quê? Onipresente, onisciente, é bondade, não é isso? Ele sabe tudo. É simplesmente a conexão com Deus. Porque quando a gente pede alguma coisa, e a gente vai ver aqui depois, quando a gente disse Jesus para começar, eu me adiantei um pouquinho no Pai do universo, nosso mundo, universo, o nosso mundo, né? Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitida executar. Nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Quantas vezes a gente pede as coisas ao Pai que a gente nem precisa, né? Às vezes a gente pede por puro egoísmo, e a gente tem que estar atento quando ele disse Pai Nosso. É preciso saber se o meu pedido não vai de encontro ao pedido de Demétrio. Eu posso estar pedindo uma coisa para mim, mas não vai beneficiar ele. Mas ele não é meu irmão? Não é o mesmo pai? Por que eu acho que Deus vai me favorecer? Não é? Então, quando a gente pede, quando a gente ora ao Pai, e ele diz nosso, é para que a gente fique atento a isso, porque o que eu peço pode ser que não seja benéfico para o meu irmão, pode ser que venha prejudicar o meu irmão. Então, eu tenho que estar atento, porque eu estou pedindo ao Pai nosso, não é? Do meu irmão, ele tem que estar atento, porque o Pai faz isso. Ele não vai atender um filho, eu estou falando Pai aqui na terra, ele não vai atender um filho e prejudicar outro, não é isso? Aí vem o segundo. Essa divisão que eu coloquei aqui foi a que Kardec colocou no livro. Venha a nós o vosso reino. Jesus, no Evangelho, nos 4 Evangelhos, a gente ouve sempre a palavra reino, 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 né? O reino do meu Pai, o reino de Deus. A gente sempre ouve a palavra reino e tem parábolas com reino. Sempre reino, reino, reino. E o que vem ser? O reino era o quê? Só existia, como eu costumo dizer, no tabuleiro de xadrez da antiguidade, só tinham 2 peças. O que dominava e o dominado. Não tinha outro.
O que dominava, ele tinha poder, ele tinha força militar, ele tinha recursos para arregimentar o exército, não é isso? E mandava, ele dominava, ele o quê? Ele reinava. E o que não tinha essas duas prerrogativas era dominado. Então era tudo reino, reino, reino. Mas esse reino era o quê? Esse reino era exterior. Foi por causa desse reino que o Sinédrio crucificou Jesus. Porque nas profecias, que existiram várias profecias, que ainda existem, que ainda, os judeus ainda acreditam na vinda do Mashiach, tem um grupo que ainda acredita que o Mashiach virá, que não foi Jesus, que ele ainda vem, eles ainda esperam. Foi justamente por causa desse reino, que nas profecias dizia mais ou menos assim, eu vou dizer com minhas palavras, viria um rei que iria restabelecer o domínio e a glória do povo judeu e iria subjugar, olha a peça olha o tabuleiro, a peça, iria subjugar todos os outros povos. Eles viriam com poder, reino e glória, que seria o Messias, que eles chamavam de Messias prometido. E quando o povo começou a dizer que era Jesus, ele entra em Jerusalém no burrico e aclamando aquela coisa toda, eles tramam e terminam, não é? Mas o que vem a ser esse reino? No livro A Boa Nova, eu tenho a impressão que é o capítulo 3, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico, ele fala que Jesus, de passagem por Cafarnaum, ele se senta nas escadarias do templo, como os andarilhos faziam, né? E Hanã, um sacerdote do templo, vê Jesus sentado, pela aparência, ele pergunta a Jesus, Galileu, que fazes na cidade? Porque a Galileia era tipo assim, eu não sei como explicar, assim, era um lugar muito atrasado, muito pobre, que não tinha expressões de doutorados, de doutores no Sinédrio, nem dos saduceus, era muito atrasado, era muito pobre. Então ele se refere a Jesus assim, Galileu, o que fazes? E Jesus responde, com toda a humildade, acredito eu, parece até que eu estou vendo, e ele responde, busco a fundação do reino de Deus, olha a palavra reino, busco a fundação do reino de Deus. A gente pensa o quê? Que é glória, que é poder, que é dominação? Aí ele diz, reino de Deus em tuas mãos, ainda continua debochando, né? Assim como na ironia, reino de Deus em tuas mãos, e Jesus responde. Aí ele diz, o que vem a ser esse reino de Deus? Porque eles falavam em reino, mas era o reino da dominação do povo deles, que iria dominar, subjugar na peça, no tabuleiro, todos os outros povos. O que pensa você que seja reino de Deus? Ele diz, obra divina no coração dos homens. Onde é o coração? Dentro. O reino não é exterior. O reino é interior, o reino está dentro. Mas eles não aceitavam isso. Jesus, quando estava no patíbulo da execução, os soldados perguntam a Pilatos, porque eles tinham o hábito de colocar a sentença porque aquele condenado estava sendo julgado e morto. E eles perguntam a Pilatos, acho que Pilatos já incomodado, que ele queria ir embora, porque Pilatos não morava em Jerusalém, né? Ele morava na Cesareia, acho que ele queria ir embora, ele só estava ali por causa da Páscoa. Aí ele disse, coloque Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Rei de quê? Reino, né? Aí você vê que até nisso Jesus tem em cima da cruz dele, e os judeus ficaram irritadíssimos com isso, porque acho que ele mandou fazer de propósito, porque já que acuaram ele, né? Ele disse, eu me vingo como eu posso. Aí ele mandou colocar Jesus de Nazaré, rei dos judeus, logo para poder ferir, porque essa palavra rei era muito, mas muito forte. Então, quando Jesus proferiu, venha a nós o vosso reino, porque o reino de Deus, ele vem até nós não podemos ir até o reino de Deus. Já pensou se a gente vai? Não ia dar certo. Não ia dar certo.
Então, venha a nós o vosso reino. É o reino de amor, o que a gente já conhece, o da justiça, o da bondade e o reino da igualdade. Gente, é igualdade porque nós somos irmãos, não tem um melhor do que o outro. Os nossos sofrimentos todos é por isso, é a subjugação, é a dominação, é o poder que a gente quer exercer, por menor que seja, não é? Mas a gente quer exercer o poder. O trabalhador, ele sofre a opressão na rua. Quando ele chega em casa, ele oprime a mulher, ele oprime os filhos, porque ele quer o poder, é o reino. Então, venha a nós o vosso reino, que é o quê? É obra divina nos nossos corações, que está dentro e nunca fora. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam, situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar. Traze contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumento de trabalho. Deus é bondade, Deus é amor, Deus não é tirano e muito menos sádico. Então, quando a gente está na terra, é para sanar, é para aprender. E a bondade de Deus, a gente vem encarnado aqui na terra, né? É como eu vejo como um aluno, porque aqui é um planeta escola, né? O pai nosso, o pai terreno, quando ele manda o filho para a escola, né? Ele manda com um caderninho, ele manda com um lápis de cor, né? Ele manda com um material. Manda a gente aonde que, quando Kardec pergunta, aonde está escrita as leis de Deus? Na consciência. Então, ele nos manda, está gravado dentro de nós. Nós sabemos toda a lição, é só aplicar. Não é? É só fazer direito, porque se a gente não fizer, o que vai acontecer? Vai repetir de ano, não é? Vai ter que repetir de ano, não tem jeito, porque um professor, ele pode aprovar o aluno que ele não sabe a matéria? Pode, Neide? Pode, Rose? Não pode. Então, você faz o quê? Repete tem ainda, né, um negócio aí que eu não sei mais agora como que tem que fazer, e tem que repetir. São as nossas encarnações, e a gente vai ficar repetindo, na roda de Sansara, repetindo, né? A gente não volta para trás, porque na escola a gente repete de ano, mas se a gente está no segundo ano, a gente repete o segundo ano 2, 3, 4, 5, 6, mas a gente não volta para o primeiro, né? Você fica ali no segundo marcando passo, até que a escola lhe tira e vai para outro, vai repetir em outro lugar. Essa aqui é importante, gente. Recebes, a gente está vendo aqui que é a lição de Emmanuel, né? Recebe os parentes, eu vou falar bem devagarinho para poder a gente internalizar, né? Recebe os parentes e afeições de que mais necessitas. A gente não tem que reclamar do irmãozinho que está do nosso lado, não é? A gente não tem que reclamar do vizinho que está do nosso lado, porque a gente recebe parentes e afeições de que mais necessita para resgatar as dívidas. Gente, aquele parente difícil, aquele parente chato, aquele primo chato, não é? Aquela sogra chata, é o que a gente necessita, a gente tem que agradecer. A pedra burilando, não é? Como é que a pedra burila? Não é amaciante, não, né? Esfregando ali as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Porque nós fomos criados simples e ignorantes, né? Hoje a gente continua complicado e ignorante, né? Continua e complicado. Vive na condição certa na qual te compete
efetuar as melhores aquisições do Espírito. Gente, está tudo certinho. Tudo certinho. Nós aqui nos revoltamos, não aceitamos, e com isso a gente vai, né, a gente vai fazendo pedidos a Deus, que a gente não sabe se esse pedido que a gente está fazendo faz bem, porque Deus está lá, vai dizer assim, não, mas teu irmão, eu vou favorecer a você, e seu irmão não tem o mesmo direito que você na terra? Não é isso? Você está se burilando. Muitas vezes, se eu lhe conceder isso, o que você está me pedindo, tem que ser analisado. Espera aí um pouquinho, aguenta aí mais um pouquinho, vai orando, para ver se tem uma claridade aí. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Então, todas as nossas lutas, todas as injustiças sociais, são meios, porque Jesus falou do escândalo, né, que ele era necessário, mas ai, né, de quem causar o escândalo. E tem mais essa que eu achei interessante. Seja feita a divina vontade, a vontade de Deus. Esse não é do Pai Nosso não, viu? É do livro. Por isso que eu não botei o númerozinho. Não aflijas o próprio coração, pedindo ao céu aquilo que realmente não constitui nossa necessidade essencial. Quantas vezes a gente pede uma coisa a Deus e quando chega mais lá na frente, a gente vê que a gente não tinha necessidade daquilo, né? Que aquilo ali talvez fosse o nosso mal. E muitas vezes até o é, né? Que a gente pede. Então, a vontade do Pai é que ela é soberana. Ele é que julga, porque Ele é Pai. Ele é que sabe o melhor para a gente. Nós somos crianças, a gente não sabe, não. A gente vai pedindo, Pai, eu quero. Mas o Pai, primeiro, Ele julga. Primeiro, Ele vê se vai lhe fazer o bem, se não vai prejudicar seu irmãozinho, né? Aí sim eu vou lhe atender. Tenha um pouquinho de paciência, vai orando para ver se as coisas, né, vão melhorando. Ainda continuando. Recorda em tuas orações que a vontade divina endereça-nos cada dia concessões que representam a provisão de recursos imprescindível ao nosso enriquecimento. O Pai sempre está do nosso lado, sempre. Tem uma historinha, eu não diria historinha, é um conto, agora me foge a palavra do que seja, dos índios cheroquis, que essa determinada tribo, não sei se todas, eles têm que passar por um ritual, os jovens, por um ritual de passagem. E esse ritual de passagem, que ele deixa de ser um índiozinho, ele passa a ser o índio guerreiro, ele tem que passar por esse ritual. E esse ritual é, o pai leva ele para a floresta, aí a gente vai mentalizando, né? O pai quando manda a gente para cá, né? A gente vai mentalizando aqui, junto comigo. Aí o que acontece? Bota ele lá na floresta, com os olhos vendados, ele tem que passar a noite na floresta. Eu nunca passei, mas deve ser aterrorizador, né? Você passar primeiro a escuridão, aqueles barulhos de animais e você não sabe se vem um animal selvagem ou não para lhe estraçalhar. E tem que passar a noite ali, porque se ele correr, ele não passa no ritual, ele perde. E aí o que acontece? Olha a vergonha na tribo. E ele termina ali, chora e se desespera, mas ele fica ali firme e passa a noite. Pense a gente aqui na terra com medo, né? Com medo, com os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. Quando amanhece o dia, que ele já pode retirar a venda, quem ele vê? O pai dele do lado dele. O pai dele ficou o tempo inteiro na floresta, calado, quieto, observando. É assim que Deus faz. Ele não pega a gente e larga nessa selva aqui, que é o planeta de expiação, não. Ele está lá, olhando a gente, para no momento certo ele agir. Nós não estamos sozinhos na floresta, não. O nosso pai, assim como esse pai indígena ficou do lado do filho, o nosso pai também está o tempo inteiro, não importa o problema que a gente passe. Ele está nos ajudando e é o que a gente precisa. Lembra quando a gente leva nossos filhos para tomar vacina?
Não dói mais na gente a vacina? Mas a gente não segura para o enfermeiro dar a vacina? Não é? Porque se a gente não der a vacina, é necessário, gente. Dói na gente, dói, né? E a gente segura firme, que ele segure firme. Eu não estou conseguindo aqui. Eu vou ter que me movimentar aqui para ler mais de perto. Aparecem quase todas em forma de trabalho nos pequenos sacrifícios que o mundo nos reclama. Nossos trabalhos diários de melhoramento, de burilamento. Aqui é a família exigindo compreensão. Por que a família? Por que Emmanuel está citando sempre a família? Porque a família é o nosso núcleo de resgate. Não é o principal. A gente pode até romantizar a família, porque a família... Não, mas é o nosso núcleo. Muitas vezes, os nossos inimigos estão ali dentro da família. Por que foi colocado ali? Todos estão ali para poder aprender, porque tem que ficar todo mundo juntinho para poder aprender. E é na família, é no irmão, é no pai, é na mãe, é no tio, é no avô, é na sogra, é o marido difícil, é a mulher difícil, né? São os filhos, problemas. Aqui é a família exigindo compreensão. Olha, gente, compreensão. Sem compreensão não dá. A gente tem que procurar entender o outro, procurar entender o lado do outro, e não só o nosso lado, não é? O lado do outro. Por que ele agiu assim? Por que naquele momento ele fez aquilo comigo? A gente tem que compreender também. Todos que nos cercam, sem a compreensão fica difícil. Se não compreender, mas pelo menos procurar compreender, tentar compreender. Porque é difícil estar aqui encarnado, viu? Não é fácil, não. É difícil. Ali é uma obrigação social que devemos cumprir. Olha as coisas, olha os nossos obstáculos, olha as nossas provas acontecendo, não é? Eu não estou conseguindo ler aqui, eu não sei se é... Além é um imposto do reconhecimento que não nos cabe negar. O imposto, gente, o que é imposto? Bora pensar na Receita Federal. Tem coisa pior na vida que eu tenho pavor, Receita Federal. Imposto, que a gente não pode sonegar. E o imposto você tem que pagar, não adianta fugir da Receita Federal, não. Nem tente burlar. Eu não sou Al Capone, não, mas se tem uma coisa que eu tenho medo é da Receita Federal. Eu não quero conta com ela. Olha, tome lá o que é seu. Eu acho que não devo, não, mas você quer, tome, leve, porque é imposto. O nome já está dizendo, né? Imposição, que nos é imposto e a gente não pode sonegar. Não adianta, porque é como imposto. Se a gente não pagar por bem, eles vão atrás da gente para fazer a gente pagar. E a gente ainda paga em dobro, viu? Mas além, é o companheiro de caminho que nos pede auxílio e entendimento. Nossos companheiros também nos pedem entendimento, gente. Às vezes eles estão do nosso lado o tempo inteiro pedindo socorro. E às vezes pedindo compreensão, pedindo carinho, e muitas vezes não sabe se expressar. E a gente tem que ter o quê? O entendimento, ou pelo menos tentar compreender. Não, hoje eu vou compreender. Não precisa compreender para o resto da vida, não. A gente faz aquele exercício, não, hoje eu vou perdoar, hoje eu vou compreender. E vai passo a passo, né? Até a gente conseguir. Porque, gente, não é bondade, não. É porque não tem jeito. Se não fizer o dever de casa, o nosso mestre vai mandar fazer de novo. Lembra quando o nosso professor mandava a gente apagar e escrever de novo, que a gente escrevia errado? Escreve de novo? É assim. Ah, fez a conta errada? Faz de novo. E aí vai ficar fazendo a conta, vai ficar fazendo. Tenta fazer logo certo, não é? Para chegar logo a hora do lanche e a gente ir embora para casa. Ah, gente, o pão nosso de cada dia, ó o nosso de novo, ó. Não é? Quando a gente orar, não pede o pão só para mim, o meu pão, o meu carro, o meu imóvel, os meus bens, não é?
o meu investimento, minhas propriedades, o pão aí está uma representação. A gente pode ver essa representação, eu botei o maná que cai do céu. Quando Moisés, meu pai, quando Moisés saiu do Egito, que levou o povo consigo, o povo chegou no deserto e começou a espraguejar contra Moisés. Você nos tirou da terra, lá a gente era açoitado, trabalhava até a exaustão, mas a gente tinha comida. Você tira a gente de lá, traz a gente para o deserto para a gente morrer de fome, você devia ter largado a gente lá. E Moisés, então, segundo o livro, né, do Velho Testamento, de Êxodos, ele diz que Deus mandou que ele falasse com o povo, dizendo que era para recolher o maná. A gente já conhece essa história, né? Eu só quero colocar ela no contexto. O maná que caía do céu. Era para pegar uma vasilha e que ia cair o maná do céu, que era o alimento que ia os alimentar. E eles foram alimentados durante 40 anos, que eles ficaram lá vagando. Que era para colocar, que ali ia alimentar, que ali tinha todos os nutrientes. Aí só quem é nutricionista é que pode saber, que diz que o maná nutria eles, tinha tudo, todos os componentes. O nutricionista manda a gente colocar no prato, né, a salada de 3 cores. O maná tinha tudo, tinha proteína, tinha carboidrato, tinha tudo. Mas Moisés avisou para eles, olhe, só recolha o suficiente para o dia. Não recolha mais, você vai comer, recolha, mas não guarde. Mas a gente, né? O que é que alguns fizeram? Pegaram o maná, recolheram para comer mais um pouquinho. Sabe o que aconteceu quando eles procuraram para comer? Os vermes estavam, apodreceu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, é para comer hoje. O pão é nosso, o pão é nosso. Não é para ninguém passar fome no planeta. É nosso. Porque quem nos deu? O maná caiu do céu, foi Deus quem mandou para a gente, em formas de riqueza. Não é mais um maná agora, mas o pão é para todos os filhos. Ele não mandou o pão para o continente tal, continente B, fulano tal, fulano B, não. Ele mandou o maná para todos. Você pega a sua vasilhinha e recolhe para hoje. O pão é nosso, não era para ninguém passar fome no planeta. Ninguém. Porque o pão, o maná, cai do céu. E quem é que manda? Nosso Pai. A gente ainda não aprendeu, né? E a gente continua guardando o maná para amanhã, armazenando em bancos, né? Agora tem até os paraísos fiscais, né? A gente continua armazenando o maná sem entender que vai apodrecer. O maná vai apodrecer, mais cedo ou mais tarde, né? Às vezes a gente armazena fortuna, os filhos brigam. Eu passei 32 anos de minha vida trabalhando e vendo filhos brigando por causa de herança, porque um irmão acha que merece mais do que o outro e às vezes até a mãe, que é a meeira. Eles não se conformam. Um patrimônio que ele não ajudou a construir, mas ele quer mais do que o irmão. Tem que dar uma adiantadinha. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao que nos tem ofendido. Quando a gente começa a orar o Pai Nosso, a gente pede perdão, esse perdoai-nos está onde? No plural, não é isso? Eu já começo, como é que eu começo a orar? Eu já estou pedindo perdão para Ele perdoar tudo. Jesus na cruz, o que foi que Ele falou? Pai, perdoai. Ele ensinou a lição e Ele pôs em prática. Quando Ele na cruz, na hora de expiar, Ele disse, Pai, perdoai. Então a gente não pode orar. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente pede perdão para todos os nossos irmãos também. O perdão não é só meu, não. O perdão só para mim, não. O perdão é para todos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. A gente não pode orar ao Pai sem a gente perdoar também, né? A gente pede que o Pai perdoe as nossas ofensas. Essas ofensas são o quê? As ofensas às leis de Deus, que está onde?
na nossa consciência, não é? A gente pede para Ele perdoar as nossas ofensas que nós fizemos, das leis de Deus. Assim como nós, na medida... Agora a gente pede perdão, mas diz, puxa, aquela criatura, eu não consigo perdoar, não suporto aquela criatura. Ela ainda me paga. Eu já ouvi uma irmã falando para outra irmã por causa de herança. Se Deus existe, eu fiquei assim, estarrecida. Mas não estou aqui julgando. Se Deus existe, eu vou me vingar dela. Porque queria um pedaço maior do que... É um negócio sério. Aos que nos têm ofendido, aos que têm infringido a lei que está aqui, grafada aqui, não é? A gente não perdoa. Então, como é que a gente vai orar? Mas eu oro, como a gente costumava fazer, né, na igreja, o padre dava penitência a não sei quantos Pai Nossos, né? E não mandava perdoar o irmão, não, mandava orar o Pai Nosso. Como perdoar? Na maioria dos casos, o impositivo do perdão surge entre nós e os companheiros de nossa intimidade. Quando o suco adocicado da confiança se nos azeda o coração. Emmanuel, sempre Emmanuel, né? Emmanuel, o suco, ele é adocicado, não é? E o azedo, ele colocou o doce, ele colocou o azedo, não é isso? A polaridade, quando o suco adocicado da confiança, que a gente deposita a confiança em alguém, e esse alguém trai a nossa confiança. Rapaz, azedou. Não dá mais, não dá. Porque era doce, não é? Eu depositava a confiança em você e você azedou essa confiança, travou. Azedo trava que não dá, né, pá? Experimenta um suco de maracujá, é a única coisa que eu não consigo tomar sem um adoçante, o resto, o café, tudo eu tomo, mas o maracujá, até o limão, mas o maracujá é terrível. Isso acontece porque geralmente as mágoas mais profundas repontam entre os espíritos, vinculados uns aos outros na esteira da convivência. Porque você perdoar aquele indivíduo lá que foi passando ali, sem importância, mas aquele irmão que convive na mesma casa, aquele amigo, né? Aquela mulher, aquele marido, né? É difícil perdoar, não é não? Ao pai, muitas vezes, à mãe, aquele da nossa convivência é muito difícil. As dores que recebemos são colheitas dos espinhos que arremessamos. Olha que bonito, gente, é pra gente... Depois, se vocês puderem, pegue para dar uma lida, viu? As dores que recebemos são a colheita dos espinhos que arremessamos. A gente precisa pensar muito nisso, que a gente se acha vítima o tempo inteiro. Agora ou amanhã recolheremos sempre o fruto vivo de nossa sementeira. Não tem jeito. Há plantas que nascem para o serviço de um dia, quais os legumes que aparecem para o serviço da mesa, enquanto que outras surgem para as obras importantes do tempo, quais as grandes árvores nutridas pelo século, destinadas à solução de nossos problemas de moradia. Assim também praticamos atos cujos reflexos nos atingem de imediato e não estou conseguindo ler porque daqui onde eu estou mobilizamos outros cujos efeitos nos alcançarão no campo de grande futuro. A tentação, eu botei assim, a tentação, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tem uma palestrante, Anete Guimarães, ela é filha de Ana Guimarães. Aí a Anete disse que a mãe dela, a Ana, né, perguntou para o irmãozinho dela, fulano, vou dar o nome de Joãozinho, que eu não me lembro o nome dele agora, o que é tentação? Aí ele disse, tentação é cair no buraco. Ela disse, mas como no buraco? Mas a gente não reza, não nos deixes cair em tentação. A gente caiu no buraco. E realmente faz sentido. A tentação é o buraco, não é? É aquele buraco profundo que a gente cai e depois a gente se arrepende. Por que a gente caiu no buraco? Porque inadvertidamente a gente não olhou, pisou no buraco, caiu e ó o sofrimento. Então Jesus ensina que a gente pede ao Pai que não nos deixes cair em tentação. Isso que nos fortalecendo com a oração. Mireia sempre diz assim,
Pensou mal de alguém? Ore, ore. Eu falo em Mireia porque sempre as coisas que ela fala fica dentro da minha cabeça e de vez em quando aparece ela me orientando na vida. Devo muito a ela. Mas livra-nos do mal, de cair, no buraco. E a gente pedindo, né, o nosso paizinho. E o que são essas tentações? Hein, gente? É o olhar de desconfiança, um grito de cólera, é o buraco. Aí, lá se foi a gente no buraco. Uma frase pejorativa, uma ponta de sarcasmo, né? Quando a gente vai ver, olha a gente lá no buraco, tendo que pagar depois. O momento de irritação, a tristeza sem motivo, o instante de impaciência, a indisposição descontrolada, estabelecida a ligação com as sombras, por semelhantes tomadas de invigilância, a gente não prestou atenção, olha o buraco ali, eis que surgem as grandes brechas na organização da vida ou na moradia da alma. A desarmonia em casa, a discórdia no grupo de ação, no grupo de trabalho, o fogo da crítica, olha o fogo, porque fogo queima. Por que ele botou fogo da crítica, né? Porque a pessoa que sofre a imposição, a pessoa sai queimada. O veneno da queixa, né? Envenena a nossa alma. A doença imaginária, a rede da intriga, a treva do ressentimento, a discussão infeliz, o afastamento de companheiros, a rixa sem propósito. E o assim seja? O assim seja é o quê, gente? Quando a gente vai lá, num banco, num cartório, num tabelionato, que a gente bota a nossa assinatura, a gente está dizendo o quê? Assim seja, né? Eu concordo com tudo isso que está escrito aí, né? Então a gente concorda, porque quando a gente reza o Pai Nosso, a gente termina de rezar, a gente diz assim seja, então a gente concorda com tudo, né? A gente diz assim seja, a gente está concordando. A gente não faz isso num banco, quando a gente vai lá assinar os nossos pepinos, a gente vai no cartório, quando a gente casa, a gente assina, assim seja. Não é isso? Quando se separa o divórcio, assim seja, a gente coloca, então a gente aceita aquilo. Agora eu vou pedir a música. Gente, eu coloquei, vocês prestaram atenção que eu coloquei o Pai Nosso em aramaico, né? Que era a língua que Jesus falava. E agora eu vou colocar a língua que nossos irmãos falam. O aramaico ainda é falado, mas é bem pouco, porque ele é um dialeto, na verdade, né? Que aí somos todos nós, esse Pai Nosso. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Ukalo chakula chetu, tungache utaji utusamehe makosa yetu, katika na jibu lakini usokwe na yule muamue milele.
leo chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu leo, wanasi tunawewasi waliotukosea, usituti katika na shughuli, lakini usokoe na yule Mungu wa milele. Bem, amigos, mais uma vez eu queria agradecer a casa essa oportunidade, porque falar de Jesus é uma tarefa muito importante. O nosso mestre não é fácil, não. Muito emocionante. Esse tempo que eu comecei a preparar, teve um momento que me veio assim a inspiração. Você vai falar o que lhe vier na cabeça. Você vai abrir seu coração e você vai falar de Jesus, porque Jesus é assim, é coração, o reino é dentro. Então, gente, Catarina, Mireia, todos, Neide, todos vocês que me ouviram, muito obrigado, os mentores da casa, e essa oportunidade eu sei que não mereço, talvez um dia até, mas eu estou dizendo não mereço de coração. Mas foi uma oportunidade, mas muita gratidão mesmo. Muito obrigada.